Amém, irmãos. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo, pedindo em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha com a tua graça, que nós possamos ser edificados essa noite na tua palavra e que o Senhor venha me capacitando, Senhor, a transmitir essa palavra de maneira bíblica. Nos ajuda, Senhor, na nossa pequenez. Edifica a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base, Êxodo 10. Caminhando. Veja, hoje, praticamente, nós vamos ver as últimas pragas, a oitava e a nona. Aí você vai falar, pastor, não são 10 pragas? Sim, mas a 10ª praga é diretamente contra os seres humanos. Então aqui, inclusive, eu creio que são as últimas pragas, por quê? As últimas pragas contra a natureza, contra a estrutura do Egito, entendeu? Contra os deuses, o que está em jogo aqui. Veja, Moisés, quando escreve isso aqui, ele está próximo ao Rio Jordão, anos após o acontecido. O povo está para entrar na Terra Prometida. O que o povo vai encontrar? O povo vai encontrar nações politicamente organizadas, nações militarmente organizadas, nações muito fortes, inclusive habitadas por gigantes, mas com uma característica em comum. Todos eles, nações idólatras. Nós temos que lembrar que esse povo ficou mergulhado 400 anos no Egito, mergulhado em idolatria. Então, por que foi escrito o Pentateuco? A grande questão do Pentateuco é apresentar para o povo o Deus de Israel. Quem é o Eu Sou? Quem é o grande El Shaddai? Quem é o Todo-Poderoso? É o que está em jogo aqui. Então, o que acontece? Todas essas pragas do Egito, na verdade, elas sempre têm um Deus-alvo. E na narrativa, nós vamos ver o quê? Que Deus está mostrando em cima do Egito, a maior nação da região, que os deuses não são nada, na verdade, eles não existem. Não são deuses, são falsos deuses, são ídolos. Então, Deus está mostrando quem é o verdadeiro Deus. Inclusive, com o propósito o quê? De ser contado às gerações. Então, sempre uma geração, ela tem a responsabilidade de anunciar a outra geração quem é o Deus da Bíblia, quais são os seus feitos, que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Então, cabe a cada geração fazer isso. É o que está acontecendo aqui. Na verdade, o Egito está sendo humilhado, o Egito está sendo devastado, toda a força do Egito está sendo arrastada. E mais à frente nós vamos ver, inclusive, que toda a força militar do Egito, em um só golpe, vai ser arrancada. Eles vão ficar com a economia destruída, a agricultura destruída, pecuária destruída, sua religião pagã humilhada. Vão perder gente importante do povo que vai sair junto com Israel. Deus vai literalmente devastar o Egito. Como ele fez com todos os povos que quiseram se engrandecer acima dele. O Egito é apenas mais um povo. Veja, antes do Egito, quem teve citado na Bíblia? Nimrod. Nimrod, ele cavalgava, querendo tornar escravo todas as nações, querendo fazer o seu império. Em consequência de Nimrod veio Babel, que foi humilhada. Depois do Egito teve a Síria, teve Babilônia, teve o Império Grego, o Império Romano. E nós vamos ter o último grande império, que é o Império do Anticristo, que também vai ser humilhado, num sopro, num dia, na Batalha do Armagedon. Então, assim, todos aqueles que se levantam contra o Senhor são humilhados. Textos como esse, histórias como essa, sempre vão nos lembrar que pode ter governo, pode ter injustiça, pode ter coisa errada, Deus vai prevalecer. Pode haver perseguição,
Deus vai prevalecer. Então, assim, esses textos fortificam a nossa fé. Em épocas difíceis, como nós temos vivido no mundo ocidental. Nós estamos iniciando o que é chamado de era pós-cristã. Você vai para a Europa é um deserto. No nosso país, eu falo para vocês, o ambiente espiritual de quando eu fui salvo, há 25, 26 anos atrás, era um. Hoje é outro. Já não é o mesmo ambiente. Por exemplo, nós andávamos tranquilos, não havia governo que nos perturbasse. Há mais ou menos uns 5, 6 anos é falado até em regimentar a atuação da igreja. Isso nunca houve em nosso país. São ventos. Você fala, mas pastor, aconteceu? Não, mas só de se cogitar já é motivo da igreja orar. Eu estava ouvindo essa semana uma tirinha, depois eu vou mandar para a igreja de uma missionária coreana, e ela contava que quando o avô daquele Kim Jong-un, que é o líder da Coreia do Norte, entrou, a região mais avivada da Coreia era a Coreia do Norte, com as maiores igrejas, templos lotados, e ele chamou os pastores e falou, olha, se vocês me apoiarem, eu não vou me intrometer com a igreja. O único detalhe é o seguinte, eu não quero que vocês se intrometam em política. E os pastores ficaram quietos. E aí, ele quando tomou o poder, sistematicamente começou a fechar a igreja e matar pastores. Aí o que essa missionária fala? A igreja tem que lembrar o seu chamado de oração. Ela tem que entender a sua autoridade espiritual. Ela tem que entender a autoridade de falar pela Bíblia aquilo que é correto. E jamais ela pode se calar. Entendeu? Então o que acontece? Sempre nós temos que estar orando. Sempre nós temos que estar vigilante. Por quê? Porque pessoas como Faraó se levantam a todo momento. Eles são modelos de anticristo. Eles são filhos de Belial, que sempre se levantam contra a igreja, com astúcia, com mentira e com perseguição. E sempre tentando evitar, de um modo ou de outro, com mais intensidade ou menos intensidade, o culto a Deus. É tudo isso que está em jogo aqui. Por isso que histórias como essa, nós temos que prestar bastante atenção. Amém? Amém. Então vamos lá, vamos à nossa pregação. Êxodo 10, versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés, vai a Faraó, porque tem endurecido seu coração e o coração de seus servos, para fazer esses sinais no meio deles. E para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe, assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Olha que interessante. Aquilo que eu falei. Deus está mostrando que ele é o único e verdadeiro Deus. E aí ele envia Moisés a Faraó e fala o seguinte, eu tenho endurecido o coração dele, lembra? Que vários textos da Bíblia falam que Deus endureceu. E que vários textos da Bíblia falam que Faraó endureceu o seu coração. E aí você faz uma pergunta, mas pastor, como é que eu faço para equilibrar soberania de Deus e responsabilidade humana? É simples, isso aí é um mistério. É como trindade. 1 mais 1 mais 1 são 1. É como a natureza de Deus, ele tem as duas naturezas, 100% Deus, 100% homem. É como, por exemplo, o fato de Jesus, sendo Deus, morrer. Como que Deus morreu? Você não consegue explicar. Como diz os queridos irmãos pentecostais, estava ouvindo o reverendo Augusto Nicodemos falar, ele falou, como diz os irmãos pentecostais, é mistério. E é. Veja, como que você lida com soberania de Deus e responsabilidade humana? Os dois são verdades. Os dois são realidades.
eu lido com os dois. Mais ou menos assim, exemplo do Augusto Nicodemos. Quando eu estou orando, eu apelo para a soberania de Deus. Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor. Quando eu me levanto, eu levanto como se eu tivesse que fazer tudo, de acordo com o que a palavra manda. E saio fazendo o meu melhor. Essa é a maneira de harmonizar soberania de Deus com responsabilidade humana. Se em tudo confia em Deus, mas em tudo você faz o seu melhor. Porque os dois são verdades. Amém? E o caso de Faraó aqui, ele está endurecido. Nós vamos ver nas aplicações um dos aspectos que endurecem o nosso coração, os quais nós precisamos tomar cuidado hoje. Amém? Vamos seguir. Versículo 4. Deixa eu tomar um gole aqui. Porque se ainda recusares deixar ir meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, e eles comerão o restante que escapou, e o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as suas casas, e as casas de todos os seus servos, e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Olha que interessante, aqui chega a praga de gafanhoto. Quem é o Deus que está sendo atacado? O Deus Serapis, um dos maiores deuses do Egito. Por quê? Porque no mundo antigo, na região do Oriente Médio, quando o gafanhoto vinha, ele destruía tudo. Para vocês terem uma ideia, o livro de Joel, que vai ser escrito no século seguinte, no milênio seguinte, mais ou menos entre 700 e 1000 anos depois daqui, quando Deus fala das pragas, ele usa os gafanhotos. Os gafanhotos eram extremamente temidos. Só que aqui não é apenas o aviso de uma praga. Você vê Faraó sendo exortado a se arrepender e deixar o povo ir. Está sendo explicado o motivo. Olha, os gafanhotos vão vir, o juízo vão vir. Lembra que a praga da saraiva destruiu a cevada e mais uma outra planta, e não tinha pegado o trigo. Destruiu a cevada e o linho, vestuário e alimento. Mas o trigo não tinha sido destruído. Aqui a praga de gafanhotos vai destruir o resto das colheitas e vai destruir as árvores frutíferas. E tudo aquilo que é comestível. Não só para o ser humano, como também para o gado. Só que Faraó é exortado. Se ele tivesse parado aqui e falado, não, pera, deixa o povo ir, provavelmente não aconteceria. Mas olha que interessante, aqui é um ponto alto da pregação. Faraó é exortado diretamente por Moisés e Arão. Só isso? Não. Olha o que vai acontecer. Versículo 7. E os servos de Faraó disseram-lhe, até quando esse homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito será destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhe, ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Vamos fazer uma pausa aqui. Até os servos de Faraó perceberam que a coisa ia acontecer. E avisaram, por que você não obedece a esse homem? Mas eles dão uma ideia interessante. Eles não falam. Tem algumas traduções que traduzem, deixa o povo ir. A atualizada, a NVI, essas traduções estão erradas. No original é homens. Isso é importante por quê? Porque você percebe a astúcia
dos oficiais de Faraó. Qual a ideia deles? Libera os homens vão, adoram o Senhor, mas as famílias ficam aqui. Como garantia de que nossos escravos vão voltar. E é interessante, ao ouvir isso, e ouvir a exortação, tipo, olha, o Egito vai ser destruído, porque as outras pragas tinham acontecido. O que Faraó faz? Faraó atende e manda chamar Moisés. Mas ele atende por quê? Porque ele quer que somente os homens vão. Olha a pergunta dele no final do 8. Quais são os que hão de ir? Isso daqui é aquela pergunta. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Crente não pode ser bobo. Cuidado com perguntas capciosas. Cuidado com pessoas manipuladoras. Cuidado com gente mal intencionada. Tem pessoas que chegam para você para te bater a carteira, para te induzir ao erro, para tirar vantagem. Tenha discernimento, seja sábio e seja firme. Isso daqui é uma pergunta com uma armadilha embutida. Faraó está negociando, só que de uma maneira muito sutil. Parece que ele cedeu. Parece que ele se arrependeu, mas olha o diálogo que vem à frente. Versículo 9. E Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com nossos filhos, e com nossas filhas, e com nossas ovelhas, e com nossos bois, havemos de ir, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Vamos fazer uma pausa assim. Olha que interessante, Moisés fala que as famílias tinham que adorar a Deus. Existe um ensino subentendido aqui, a adoração a Deus é uma adoração familiar. Cabe a você levar a esposa, levar filhos, levar todo mundo para adorar o Senhor. Isso é uma coisa familiar. Moisés fala, nós vamos adorar a Deus, nós vamos fazer uma festa a Deus. Aí olha a prova de que Faraó estava negociando. Versículo 10. Então ele lhes disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Que Faraó fala? Faraó está fazendo uma ameaça. Como que eu vou deixar aí vocês e seus filhos? Vocês estão planejando mal. Se for todo mundo, vocês vão embora. Vocês não vão 3 dias fora e voltar. Mais ou menos o Faraó está falando assim, ai de mim se eu vou deixar vocês irem todo mundo. Pastor, como é que você sabe disso? É só ler o versículo 11. Não será assim. Agora ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Olha que interessante. Era uma pergunta capciosa. Faraó estava negociando. O que ele esperava que Moisés respondesse? Não, nós somos homens. Só que Moisés falou, não, vai todo mundo. E ele falou, não, não vou deixar ir todo mundo. Tipo assim, meu nome não é Faraó se eu deixar ir. Entendeu? E aí, Faraó ficou tão furioso que expulsou eles. Falou, se quiser, vão só os homens. E expulsou eles da presença, sem chance de negociar. Não quis negociar, sinal de coração duro. Não quis liberar o povo, como Moisés pediu. Olha a consequência. Versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que, pela manhã, o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que, antes desse,
Nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles haverá, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem erva no campo, em toda a terra do Egito. Veja que interessante. Deus manda Moisés agir. Quando Moisés levanta a sua vara, sopra um vento oriental. O vento oriental é vento oeste. É como se soprasse de Campo Largo para Pinhais. Por quê? Porque a leste tinha o deserto. Deserto não tem gafanhoto. Deserto tem pedra e areia. Mas a oeste tinha as terras férteis do norte da África. E olha que interessante, esses gafanhotos vieram de longe, por quê? Porque nós sabemos que um gafanhoto ele consegue viajar em um dia 130 quilômetros voando. O gafanhoto é uma máquina, não só apenas de voar, mas ele é uma máquina de comer. Em um dia ele come o seu peso. Imagina você comer 70 quilos de comida num dia. É o que um gafanhoto faz. Agora, junta tudo isso numa nuvem, cobrindo tudo num ponto do chão ficar preto. Será que Deus trouxe juízo? Não bastasse isso, nós sabemos hoje que depois que o gafanhoto vai embora, as suas larvas, os ovos eclodem e nascem larvas que acabam de destruir o resto. É como se tivesse uma primeira e uma segunda etapa. Deus está arrancando com raiz e tudo toda a subsistência do Egito. Isso aqui tem um nome, fome. Matou o gado, arrancou as colheitas. Existe uma informação interessante na história. Os céticos, os incrédulos, querem colocar o Êxodo no ano de 1250. Mas pela Bíblia nós sabemos que o Êxodo aconteceu em torno de 1450, 200 anos antes. E aí tem um fato na história egípcia, nessa época, em que mostra que o Egito passou por uma grave crise, uma fome. E os estudiosos seculares não sabem o que aconteceu, mas nós sabemos. Foram as pragas do Egito que debilitaram a economia. É uma lacuna na história, eles não sabem como explicar. Mas nós sabemos, a Bíblia registra. Foi arrancado, acabou com tudo. Acabou no nível tal que olha o que vai acontecer, versículo 16. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e a Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente essa vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente essa morte. Olha que interessante. Primeira coisa, né? Ele pede perdão do pecado só essa vez, e o resto? Irmãos, Faraó não está com arrependimento. Se ele tivesse arrependido, a primeira coisa que ele falava é o seguinte: olha, eu pequei, o povo pode ir. Não, ele está procurando o auxílio de Deus. Sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo o que o povo hoje, que não é povo de Deus, a maneira que ele enxerga a igreja cristã. Muita gente só vai para a igreja quando tem problemas. No episódio histórico da queda das Torres Gêmeas, por uns 3 meses, as igrejas ficaram lotadas, porque a turma pensou que o mundo ia acabar. Entendeu? Outras catástrofes, no tsunami foi assim, quando acontecem grandes terremotos, na pandemia. Os seres humanos só buscam a Deus quando tem problema. Sabe aquelas pessoas que você conversa? Ó, fulano, você precisa ir para a igreja. Pô, é verdade, uma hora eu vou.
Mas ele faz uma hora, eu vou, você sabe que ele não vai. Aí a hora que você se despede e fala, quando você for lá na igreja, faz uma oração pela minha tia que está doente. As pessoas acham que Deus é um tremendo pronto-socorro. Não é errado pedir bênçãos a Deus, mas o errado é fazer isso sem buscar primeiro o coração de Deus, sem buscar ser amigo de Deus, sem buscar ser íntimo de Deus, sem buscar conhecer a Deus. E o que é pior, muitos crentes são assim. Eles se aproximam de Deus, não porque eles querem mais do Senhor, é porque eles querem bênçãos. E no mundo ocidental se instalou uma espécie de evangelho onde Deus é um imenso supermercado e Jesus está no caixa, registrando as bênçãos. Se o seu relacionamento com Deus é baseado só em bênçãos, arrepende-te. Começa a buscar o coração de Deus. Quando você buscar o coração de Deus, você vai querer orar, você vai querer ler Bíblia, você vai querer jejuar, você vai querer vir para culto. Agora, se a sua relação com Deus é só negócio, você só vai vir quando você precisa, ou quando a coisa aperta, quando você dá aquela olhada e fala, acho que hoje eu estou precisando ir para o culto, o bicho está querendo pegar. Irmãos, isso é mais comum do que você pensa. É o faraozão velho. O pastor está me dizendo que tem gente nascida de novo que faz isso? Sim, está lotado. Crentes vazios de Deus, que buscam a Deus pelos motivos errados. É aqueles que Tiago, irmão de Jesus, fala, homens de ânimo doble, como ondas tempestuosas do mar, jogados de um lado para o outro. Se ele está bem, se ele está feliz, vai para a igreja. Se ele está, não, hoje eu não vou. Ondas do mar, névoas. Esse tipo de pessoa. Cuidado. Cuidado. Amém? Tomar um gole de água. Vamos seguir. Versículo 18. E saiu da presença de Faraó e orou a Deus. E orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não deixou ir os filhos de Israel. Olha a questão de Moisés. Lógico, nós entendemos que Moisés foi orientado por Deus a fazer isso. Mas Moisés foi lá e orou. E olha que interessante, irmãos. Deus não tinha endurecido o coração de Faraó? Se ele endureceu o coração de Faraó, Deus não sabia que Faraó não ia deixar ir? Mas Deus mandou os gafanhotos embora. Mas fala, por quê? Lembra que sempre nós temos um juízo e sempre nós temos misericórdia? É mais um texto aqui. Deus colocou a praga, Deus retirou a praga. O interessante aqui é que ele trouxe um vento de oeste para leste. Trouxe os gafanhotos. Aí Deus fez ao contrário, de leste para oeste, mandou embora de volta. São detalhes assim inusitados, entendeu? Mas você vê a bondade de Deus agindo, mesmo em meio ao juízo, ele ainda está dando um escape. Porque quanto mais tempo, veja, o gafanhoto consegue comer uma vez o peso dele no dia. Isso quer dizer que a cada dia ele dobra em projeção geométrica. O quanto ele vai comendo e a destruição aumenta. Ao obedecer, aliás, ao ser bondoso e retirar os gafanhotos, Deus está evitando uma destruição maior. Misericórdia. Amém? Amém. Versículo 21. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito, por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Veja que interessante, vamos começar de trás para frente. Israel não foi atingido pelas trevas.
Pastor, ficou tudo escuro. Mais do que isso, irmãos. Tem que ler o texto bíblico. Venham trevas que se apalpem, trevas espessas. O que os teólogos entendem? Era uma treva sobrenatural. Era uma treva materializada. Materializada num nível tal que, veja, como eles não conseguiam ter luz, você entende o quê? Eles não conseguiam nem acender o fogo para iluminar. Se fosse uma treva exterior, normal, era só acender o fogo dentro da casa, era só fazer uma tocha. Eles sabiam fazer isso e sair andando. Mas como era uma treva sobrenatural, e o texto fala que por 3 dias eles ficaram no escuro, num nível tal que não puderam fazer nada, então era uma treva sobrenatural, nem fogo eles conseguiam acender. O que está acontecendo aqui? Um dos principais deuses egípcios, o deus Ra, que é o deus Sol, está sendo atingido. Irmãos, todo o centro da adoração pagã é a adoração ao Sol. Para vocês terem uma ideia, o nosso Natal moderno foi colocado de propósito para substituir uma das maiores festas pagãs do mundo antigo, que era a festa dos solos invictos, a Saturnália romana. É o centro da adoração ao Sol. Entendeu? É o Sol que está sendo ferido aqui. Agora veja que interessante, feriu um dos principais deuses. Não podia acender fogo. Paralisou toda a adoração nos templos. Por 3 dias não teve culto pagão. A turma do batuque, a turma da feitiçaria, fechou tudo. Que mais? Feriu economia. Irmãos, se sobreviveu alguma vaca leiteira, por 3 dias não puderam tirar leite. Se não tirar o leite da vaca por 3 dias, o leite empedra. E a produção da vaca para. Lembra que teve egípcio que colocou os animais para dentro? Não adiantou nada. Empedrou tudo. É só você interpretar o texto e raciocinando, você vai entendendo o que aconteceu. Ninguém fez nada, ninguém colheu nada, ninguém teceu nada, ninguém adorou nada. Ficaram em casa, impossibilitados de agir por 3 dias. Enquanto isso, em Israel, tinha luz. É algo totalmente sobrenatural. Cuidado quando você lê o texto bíblico. Por exemplo, quem já ouviu falar que o profeta Jonas ficou no ventre de uma baleia? Só que isso é mentira. O profeta Jonas não ficou no ventre de uma baleia. Nossa, pastor, você está dizendo que na Bíblia tem mentira? Não, estou dizendo que não foi uma baleia. A Bíblia fala, Deus preparou um grande peixe. Entendeu? Foi preparado por Deus. Então, cuidado como você lê. Tem que ler o texto com atenção. Senão você vai acreditar numa mentira. Porque vai ter gente que... Por que isso é importante? Vai ter gente que vai querer dizer que foi uma treva normal. Mas não foi, porque o texto prova. Se eles ficarem impossibilitados de se deslocar, eles não conseguiram nem acender fogo. Não puderam fazer nada. É só ler o texto. São verdades que emanam do texto. Amém? Vamos ver o que vai acontecer. Versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse, ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Aí você fala, nossa, Faraó cedeu. Agora pode ir os velhos, pode ir as mulheres, pode ir as crianças, correto? Não, a resposta de Moisés, 25. Moisés, porém, disse, tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que oferecemos ao Senhor nosso Deus.
e também o nosso gado há de ir conosco. Nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos como havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Moisés não cedeu. Moisés poderia ceder, irmãos, não ceda. O maligno quer negociar. Faraó, ele de certa maneira aponta para o diabo, para as astutas ciladas do diabo, para a resistência diabólica, para a contrafacção do povo de Deus. Entendeu? Então tudo que você vê Faraó fazer, você de certo modo, fazendo as adaptações corretas, você pode trazer para a realidade espiritual. Quando Deus promete algo, quando Deus requer algo, tem que ser completo. Quando Deus requer culto, o culto tem que ser completo. Não sirva a Deus pelas metades. Moisés não negociou. Deus falou, é todo mundo. Faraó, todo mundo, nenhuma unha vai ficar. Como você usa isso hoje? Tudo aquilo que Deus pede para você fazer hoje, faça tudo. Sem negociar, sem ceder, nenhuma unha fica. Só que hoje nós negociamos com Deus pela metade. Uma pergunta, não precisa me responder nem levanta a mão. O seu culto a Deus é íntegro? Deus tem de verdade 100% do seu coração, das suas atitudes, do seu tempo, de tudo aquilo, ele tem de verdade? Essa pergunta, aquele tipo de pergunta que eu gosto de falar, você responde no seu travesseiro, você e Deus. A resposta disso vai mostrar qual é a qualidade e qual é a realidade espiritual da sua vida cristã. Se você é um cristão fervoroso, que busca a Deus de todo o coração, ou se você é um religiosão, carregador de Bíblia, frequentador de culto, que corre o risco de nem nascido de novo ser. E se não é nascido de novo, é 2 vezes réu do inferno, sem escapatória. Não, pastor, eu sou nascido de novo. Se você está vivendo assim, você vai ter até galardão. Se você está vivendo pela metade, você vai sofrer dano. Vai ser salvo como que pelo fogo. E vai passar a maior vergonha no tribunal de Cristo. Porque as suas obras vão queimar. Sirva a Deus por inteiro, que nem Moisés fez. Amém? Amém. Aí vamos ver. Servir a Deus por inteiro tem um preço. Presta atenção. 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque o dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Olha que interessante. Moisés foi firme? Foi. Falou que tinha que ser falado? Falou. Faraó falou: vou matar você. Se eu ver tua cara de novo, você está morto. Irmãos, todas as vezes que você se posicionar em prol da vontade de Deus, vai ter consequências em relação às pessoas. As pessoas não gostam. O mundo espiritual odeia crentes posicionados. O mundo espiritual trabalha para que você seja um crente frouxo, para que você seja um crente que negocia, para que você não seja um crente por inteiro, porque um crente por inteiro vai ser cheio do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo vai fazer proezas em nome do Senhor. Vai mudar a história de famílias. Vai mudar a descendência. Vai deixar um legado. Vai deixar uma história. Vai deixar um exemplo a ser seguido. Vai influenciar vidas, vizinhos, amigos, parentes. Sal da terra e luz do mundo. Chega de um evangelho tosco, um evangelho pelas metades que não salga nem você mesmo. Cuidado.
Ah, o pastor está dizendo que então eu tenho que mudar lá para o Monte do Anhangaba e viver lá. Não, eu estou dizendo que você é um embaixador de Cristo e você é um crente 100% do tempo, inclusive no seu trabalho, na sua diversão, em tudo que você faz. É isso que eu estou falando. Não precisa virar um... Tem gente que é chato, né? Pastor Luiz Saião fala que muçulmano é xiita e que muito crente é chato. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o embaixador de Cristo, que está atento, está lá no seu trabalho. De repente, o colega de trabalho está triste. Aí dá uma oportunidade, está triste por quê? Aí uma lágrima enche no olho. Pronto, deu oportunidade. É a hora de falar de Cristo. Foi lá, falou, orou, resolveu, volta a trabalhar. Um crente que é 100% crente em todo o tempo vai ser o melhor funcionário. Vai se sobressair, que nem José sobressaía. Entendeu? Isso é o que a Bíblia nos desafia. A ser o melhor. A ser luz do mundo. É isso que eu estou falando. Simples assim. Amém? Amém. Vamos a algumas aplicações. Eu separei alguns versículos. Não precisa abrir, mas eu vou ler. A epístola de Judas, ela só tem um capítulo. Judas nos ensina sobre os homens maus. Na verdade, esse versículo veio antes do culto, eu não tinha colocado ele aqui, por isso que eu estou abrindo. Veja, Judas nos adverte dos homens maus que estão à nossa volta. Inclusive, dentro da igreja, esse texto é para falsos crentes dentro da igreja. E ele traz uma advertência sobre essas pessoas corruptas. Olha que interessante. Judas 1, versículo 10 diz o seguinte: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. O que está falando aqui? As pessoas falam, esses homens, falam mal do Evangelho, da palavra de Deus. Mas as suas paixões carnais que eles conhecem, nessas eles se corrompem. Você conhece alguém assim? Que fala indevidamente das coisas de Deus? Ou que está dentro da igreja e fala coisas erradas sobre a palavra? E quando você vai ver a vida da pessoa, não é apenas aquilo, ela tem uma vida devassa, uma vida de pecado. E não precisa nem ser adultério, às vezes a pessoa é fofoqueira, às vezes a pessoa tem mau gênio, às vezes a pessoa se ira e peca. Dentro da igreja. É disso que Judas está falando. Aí ele continua, 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Veja, Balaão queria fazer a obra atrás de dinheiro. Balaão era um dos maiores representantes do evangelho da prosperidade no Velho Testamento. E Coré era rebelde em relação às autoridades, em relação a Moisés. Esses homens eram rebeldes em relação à doutrina dos apóstolos, apresentada pelos presbíteros da igreja. Você conhece crente assim? Ah, eu não penso assim. Irmãos, tem crente que você prega uma coisa aqui, ele está pensando, não, mas o pastor está errado. Eu não penso assim. Não é isso que eu creio nesse versículo. E lá importa o que você crê naquele versículo? Importa o que a igreja ensina, o que a ortodoxia mostra que é correto, o que o autor quis dizer. Irmão, eu não quero ser grosseiro, mas não importa o que você pensa. Importa o que Deus pensa. Senão você vai ser que nem esses homens. Vai ser um carregador de Bíblia rebelde. Vai ser um faraozão andando nos dias de hoje. Está vendo o mover de Deus, está vendo Deus agir, não cede. E não acredita, não bota fé. Ó, vai vir gafanhoto, não bota fé. Camarada vai ter que perder o filho. Por não botar fé na palavra de Deus. E aí o texto continua.
12. Esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Irmãos, isso é sinal de morte. Morte espiritual. Cuidado. Rebeldia é como pecar. Rebeldia é como pecar da feitiçaria. Cuidado. É coisa séria. Faraó teve um coração rebelde à palavra de Deus. Tem muito crente hoje que é rebelde. Amém? Amém. Aí vamos lá. Falso arrependimento e arrependimento genuíno. Pastor, entendi que Faraó teve um falso arrependimento. Eu separei um texto aqui. 2 Coríntios 7, versículo 9 diz assim: Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que, por nós, não padecesses dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Irmãos, na boa, vou falar a minha opinião. Tem hora que vocês levam, e eu levo, cada bolachada na cara de arrebentar a fuça. Irmão, tem coisa que nós ouvimos aqui da palavra que não é fácil de ouvir. Porque vai na ferida. Quando a palavra de Deus é pregada corretamente, ela vai na ferida. E quando toca na ferida, a ferida dói. E gera esse tipo de tristeza, esse tipo de indignação. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui? Quando acontecer isso, responde. Tem o arrependimento, que é consequência dessa tristeza, dessa indignação, desse mexer com o seu íntimo. Transfira isso para mudança. Se você não fizer isso, você está igual Faraó, arrependimento do mundo, que tem um nome, remorso, não serve para nada. Não gerou mudança. Amém? Amém. E aí, uma coisa interessante, ouvir a voz de Deus e obedecer. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e diante. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Lembra que eu falei que o mundo espiritual quer que você ceda? Esse texto de Pedro mostra, o diabo anda em derredor buscando alguém para devorar. Qual o remédio? Se humilhar diante da potente mão de Deus, andar na dependência do Senhor, andar na obediência, andar em arrependimento e verdade. E dessa maneira, você vai crescer em fé, crescer em graça, no conhecimento do Senhor, e vai viver uma vida cristã cheia da graça do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Glória a Deus.